queridos, boa noite a todos vocês, graça e paz. Acredito que todos vocês estejam na mesma proposta que eu estou aqui em cima, que nós estamos. Cultuar ao Senhor com a total integridade, corpo, alma e espírito, aqui no mesmo lugar. A gente não vai devagar, a gente vai ficar firme e concentrado naquilo que a gente se propõe a fazer a partir de agora, que é cultuar ao Senhor. Eu convido a vocês a darem o melhor, a entregar o seu melhor a Deus neste momento. A gente precisa começar e chegar ao final desta celebração, deste culto, alcançando o nosso objetivo, tendo encontrado neste culto a nossa proposta maior, o nosso alvo, aquilo que a gente quer realizar, que é tocar a face de Jesus, que é uma adoração plena e perfeita. Eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé, a inspirarem e respirarem, a se concentrarem, porque a partir de agora a nossa adoração vai ser completa. Dê o seu melhor para Deus. Entregue seu tudo para Deus nesta noite. Certamente, nessa sua entrega, o maior beneficiado vai ser você mesmo. Portanto, vamos começar a adorá-lo pelo nosso aplauso. Aplauda ao Senhor, glorifique o seu nome, fique concentrado naquilo que você está fazendo. Portanto, louvemos ao Senhor. Aleluia. Amém. Adoramos ao Senhor essa noite com o melhor que existe em nós, porque Ele é digno, é santo, é justo, é bondoso. Te adoramos, Senhor Jesus. Estou seguindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é
vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Nossos olhos precisam estar no alvo, querido. Porque quando a gente não olha para o alvo, a gente se confunde, a gente se distrai. Mas com os olhos no alvo, a gente permanece seguro. Porque aquilo que esperamos em Deus é eterno, mas aquilo que é desta terra é transitório. Por isso a gente não pode olhar para aquilo que é transitório. Olhamos como filhos de Deus para aquilo que é eterno e seguimos para o alvo. Diz assim a palavra de Deus: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem os justifica. E quem é que te condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores. Acredite naquilo que o Senhor te disse. Acredite naquilo que é promessa. Porque por aquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Aleluia. Confiamos em Ti, Senhor. Tu és tudo para nós. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Mais do que vencedor, me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, sim, Ele é, sim, Ele é. O Deus do impossível. Você pode dizer mais uma vez: quando tudo diz que não, é o Senhor que diz. Tua voz me encoraja. A hora, o momento do milagre, é Ele que diz. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar.
Esse é o nosso Deus, que abre caminhos onde não existe caminhos. Esse é o nosso Deus, que faz coisas improváveis. Esse é o nosso Deus, que tem sempre coisas novas para aqueles que nele esperam. O Senhor nosso Deus é fonte inesgotável. Isso significa que Ele sempre será tudo aquilo que seu povo clamar, tudo aquilo que seu povo necessitar, porque Ele é aquilo que você precisa. Ele é. Nós te amamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria disse então ao anjo: como será isto feito, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isto também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era estéril, porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E até que sua própria vontade se cumpra, Ele fará aquilo que deve ser feito. Até que seu nome seja conhecido e glorificado, Ele fará o impossível. Aquilo que Ele prometeu a você, Ele fará, não por minha causa, não por sua causa, mas que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja reconhecido. Eu e você somos vasos, querido. Então saiba que o Senhor te capacitará, o Senhor fará de você aquilo que Ele te chamou para ser, porque você é vaso de honra, porque você foi erguido, você foi feito, você foi moldado para ser, para a glória, para a honra, para conhecimento da palavra da verdade. O Senhor te capacitará, o Senhor será sobre você, o Senhor te dará virtude, e a sombra do Altíssimo estará sobre você, porque o Senhor quer usar você. O Senhor quer usar você. Então, querido, saiba que todo o tempo de vergonha que você passou, toda a dor que você passou, todo o deserto que você caminhou, tudo isso foi para que hoje, no tempo de Deus, você se levantasse e glorificasse o nome do Senhor. E aqueles que te conheceram no tempo da vergonha, vejam aquele que você é pelo nome do Senhor Jesus, porque por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas. Eu e você são todas as coisas. Te glorificamos por isso, Senhor. Te glorificamos por isso, Senhor. Aleluia. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos
abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos nas Tuas palavras. Confiamos nas Tuas promessas, no Teu poder. Na batalha permaneceremos, se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é
Nossos pés estão sobre uma rocha. Ainda que estoure a guerra contra mim, se um exército se acampar na minha porta, ainda assim eu terei confiança. Meu coração está perene, cheio e constante de fé. Uma fé que está pousada nesse maciço, nessa estrutura, nessa rocha chamada Jesus. Portanto, Senhor, esta noite, no meio desse louvor, no meio da nossa canção, receba aquilo que de melhor estamos te ofertando. Receba aquilo que sai dos nossos lábios, como uma forma de expressar a nossa adoração, o reconhecimento da tua grandeza e a nossa dependência de ti. A ti essa noite e para o resto da nossa vida, te damos a honra, o louvor e a glória, e todo o povo de Deus comigo diga amém. Bem-vindos ao culto das águias, queridos. Nós que viemos adorar ao Senhor. Antes de você se acomodar, vire para o lado, dê um abraço afetuoso em alguém que esteja pertinho de você, desejando uma noite de paz. Está dando uma chiadeira. Está dando uma chiadeira. Não sei, deixa aqui. Tá. A todos vocês que estão essa noite nos ouvindo pela Rádio Cultura de Pinheiro, e também os que nos ouvem pela Rádio 92.3, aqueles que nos assistem pela transmissão ao vivo da internet, e aqueles que estão nos assistindo pela TV. Shalom a todos vocês, paz seja com todos. Minha saudação afetuosa a todos os irmãos que estão espalhados pela face da terra, estão dentro desse continente ou fora dele. Uma noite muito abençoada. Se a gente está transmitindo hoje de manhã para você, ou à tarde, ou à noite, receba nosso caloroso afeto. Muito bem, gente. Shalom. Paz a todos vocês. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 8. O tema da mensagem dessa noite, se você for posteriormente procurar na internet, é baseado num filme que eu assisti há muito tempo atrás. É um filme antigo, mas um filme que vale a pena ser visto mais de uma vez. É como música boa, como pregação boa, que merece ser ouvida mais de uma vez. O tema do filme e o tema da mensagem dessa noite é O Feitiço de Áquila. Quantos de vocês assistiram O Feitiço de Áquila? Do lado de cá, poucos de vocês. Vale a pena assistir, até novamente. Eu quero usar esse tema como uma metáfora para o assunto que eu quero abordar hoje. Você abriu aí sua Bíblia? É um texto curtinho de Isaías, que diz assim: o Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. Vou repetir a leitura do texto, Isaías 9, 8. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. Muito bem. Esse texto é um texto que sempre me assusta,
porque nós estamos falando de uma mesma pessoa, Jacó e Israel. Só que Jacó é um carcereiro de Israel. Jacó vai aprisionar Israel durante muitos anos. Ele será uma espécie de controlador de uma natureza que não consegue surgir e acontecer. É mais ou menos assim que acontece. Vocês se lembram quando nasce Jacó? Ele nasce como gêmeo de Esaú. Jacó nasce segurando o pezinho de Esaú. E numa grande conspiração doméstica, ele vai se chamar Jacob, que literalmente quer dizer perseguidor de calcanhar. Porque ele nasce assim, nasce Esaú e Jacó está segurando no calcanhar de Esaú. Seus pais olham e o rotulam, dão a ele uma identidade que existencialmente não é dele, uma identidade herdada pela manipulação doméstica. Ele foi domesticado a sua vida inteira. Imagina, um homem nasce para ser um príncipe, mas domesticam esse homem que nasce para ser um príncipe, e ele vai se tornar aquilo que projetam para a vida dele. Ele vai se tornar um perseguidor de calcanhar, um homem mal resolvido, um homem que para ter sucesso vai ter que estar driblando alguém. Alguém traduziu a palavra Jacó como usurpador, e também está correto. Jacó usurpou sua vida inteira para poder se projetar na vida. Afinal de contas, quem pode ser feliz vivendo uma vida que não é sua? Quem pode ser feliz vivendo debaixo do delírio da expectativa que os outros têm de você? Nem eu, nem você, nem ninguém consegue ser feliz vivendo esse delírio. Eu me lembro, hoje de manhã até estava comentando, eu tenho um amigo que ele é médico, mas nasceu para ser mecânico. Seu avô era médico, seu pai era médico, seu irmão era médico, e essa conspiração doméstica fez com que ele também se tornasse médico. Se você quer ver esse homem feliz, vá dentro de uma oficina mecânica. Ele está feliz. Um dia eu perguntei a ele: por que você é tão feliz dentro da oficina mecânica? Ele disse: eu nasci para ser mecânico. Quando me aposentar, eu vou montar uma oficina e vou ser o melhor mecânico da minha cidade. E eu disse: por que você tem que esperar para se aposentar, uma vez que você é jovenzinho ainda? Ele disse: eu tenho compromissos com a expectativa que as pessoas têm sobre mim, então eu não posso ser eu tenho que ser para os próximos anos, até a minha aposentadoria, aquilo que esperaram de mim. Esse encarceramento do ser era mais ou menos desta maneira que Jacó vivia. Nasceu para ser um príncipe, mas foi rotulado domesticamente como um perseguidor de calcanhar. A missão do Evangelho é libertar os homens da expectativa que os outros têm dele e libertá-lo dele mesmo. Durante anos, eu achava que a única coisa que Deus podia me libertar
era do vício e dos demônios. Mas há muitas pessoas que nem viciadas, nem cheias de demônios são, mas continuam infelizes, porque são reféns de si mesmas, são carcereiros de uma pessoa que não conseguiu nascer, não conseguiu vir para fora. Tamanha era a opressão e as grades que aprisionavam aquele ser. Nós vamos andar por esse caminho hoje. Te interessa o assunto? Fique. Se não te interessa, vai perder o fantástico. Muito bem, gente. Com essa breve introdução, espero que a gente pense um pouco, porque Jacó viveu sob a égide de uma personalidade criada pela ação de sua própria família. Não era ele, era aquilo que criaram. Alguém está entendendo o que eu estou te dizendo? O grande problema é que nós nos movemos por expectativas humanas e manipuladoras. E às vezes deixamos de dizer o que temos que dizer, de ser o que temos que ser, porque temos um protocolo a cumprir, temos expectativas demais sobre nós, e não dá para frustrar, ou pelo menos pensamos que não dá para frustrar, a expectativa que foi gerada sobre nós. Essas expectativas colonizadoras. O maior drama hoje, dentro das relações interpessoais, é o drama da colonização, das chantagens e da manipulação, a fim de que o outro se torne você. Nós gostamos, mais do que da uniformização, essa condição narcísica dos seres humanos da nossa época, e cada vez o homem se torna mais narcísico, é a tentativa de tornar o outro igual a mim. A coisa é tão séria que muitas vezes nós tentamos fazer de Deus cúmplice nessa história. Tentamos fazer com que Deus seja semelhante a nós, usando nossos sentimentos humanos, nossas chantagens teológicas, para que Deus se curve às nossas expectativas. Bicho, estou indo para um lugar meio sério, hein? Mas eu quero pedir que você pense comigo antes de me julgar, tá bom? Quantas vezes, gente, nossas greves de fome são os sinais de que nós estamos querendo manipular Deus, para que Deus projete o espelho da nossa vontade? Quantas vezes as nossas práticas de autoflagelo, na dimensão e na proporção de que suportamos, é também uma condição de tentar fazer Deus entrar no nosso jogo? A mente humana é tão severamente atroz que ela é capaz de fazer tentativas absurdas. Não são poucas as vezes que eu vejo maridos tentando projetar na vida das suas mulheres seus recalques, seus mimos, transformando suas mulheres numa espécie de projeção, num espelho ainda que turvo, mas da sua própria imagem caída. Quantas culpas geradas por suas mulheres, tentando dobrar seus maridos para que eles sumam a condição frágil dos seus próprios recalques. Quantos ciúmes são gerados não da desconfiança do outro, mas na insegurança de si mesmos. Boa noite, gente. Vocês continuam aí. Nós estamos caminhando por umas questões tensas,
Hoje eu gostaria muito de desmistificar alguma coisa do ser, para que a gente acorde, se perceba a gente melhor, mais parecida com Jesus, mas sem expectativas exageradas. Jesus, ele tinha uma relação com as pessoas de libertador. Jesus era um libertador por excelência. Jesus não participava de nenhum projeto de desumanização, elaborando esses sofisticados métodos nos ambientes narcísicos. Jesus era um libertador da natureza. Por exemplo, ele cura 10 leprosos, e só um volta, e ele não amaldiçoa os 9 que não voltaram, continuaram curados. Jesus não vivia do ibope, ele curou 10, só um volta para expressar sua gratidão, e ele não é capaz de amaldiçoar os 9 com lepra de novo, porque não voltaram, não era um ser recalcado. Ele liberta o endemoniado gadareno, sem querer fazer desse menino um garoto propaganda do seu ministério. Entende isso? Ele olha para uma adúltera e consegue enxergar nela uma santa e a transforma numa mulher santa, sem com isso criar dívida na sua relação com essa mulher. O favor de Deus nunca vai gerar uma dívida para nós. Não, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí bem alto. Só se você entendeu, o favor de Deus não gera dívida para nós. Na relação entre o homem e Deus, e vamos pensar Jesus como o nosso Deus, na relação que Jesus tem conosco, todo favor que Ele gerar para nós, não será uma dívida. O favor que gera dívida é o favor de homens inescrupulosos, que tentam aprisionar os outros nas suas gaiolas recalcadas, porque homens saudáveis e mulheres saudáveis geram libertação sem gaiolas aprisionadoras. Não perca o foco, eu estou falando de Jacó, já vou voltar a ele. Jesus, ele é capaz de deixar os discípulos irem embora se o discurso é duro demais. O discurso é duro demais. Sabe o que Jesus diz para os seus discípulos? Vocês também não querem ir? Por que é que o nosso amor e a nossa relação interpessoal precisa aprisionar as pessoas? O sentido de amar, é correr o risco de não poder possuir. Nesta relação humana, nós não queremos correr o risco. Talvez por isso a gente não queira libertar as pessoas que se aproximam de nós. Porque na dimensão de Jesus, amar e libertar o outro é deixar o outro ir. É não criar essa dívida do reconhecimento. Gratidão é um reconhecimento, não é uma dívida. Por que temos que construir essas relações assim, aprisionando as pessoas? Pois foi numa espécie de armadilha doméstica que Jacó entrou e viveu um conflito da existência durante anos e anos da sua vida. Viveu batendo a cabeça de um lado para o outro, perdido de si mesmo, não encontrado com sua própria existência, um homem cheio de ardis, deslocado dele mesmo. Sabe, gente, Jesus correrá riscos por amor. Não tinha antigamente o negócio de uma figurinha assim, Amaré.
Amar é um monte de coisa, mas eu diria que amar é correr risco. Amar é correr risco de dar asas e voarem para longe de nós e nunca mais voltarem. A maioria das pessoas que eu conheço, elas não têm certeza e segurança do amor, porque o outro nem pode voar. O outro não pode nem ver uma partida de futebol no estádio. A outra não pode tomar chá com as amigas. Se pudessem, colocavam uma argola no pé. São relações perigosas as que nós, seres humanos dessa época, estamos criando. Prendemos as pessoas pelo cartão de crédito, pela mesada, pelo argumento, pela força do músculo, pela violência. Você sabe, o ambiente mais violento do mundo, eu estava vendo essa semana a notícia da zona de Gaza. Você viu recentemente, essa semana, a explosão na zona de Gaza? Morte de um soldado judeu, outros palestinos mortos. Mas nada se compara à violência que acontece dentro de casa. O ambiente mais violento desse planeta está dentro de casa, velado. Pessoas que estão morrendo todo dia, às vezes morrem do nosso lado. Se não são espancados no corpo, são feridos na alma. Humilhados, ultrajados, vencidos pelo cansaço, já não reagem mais e vão morrer frustrados. Homens amargos, mulheres azedas, que não vão suportar a pressão. Ainda bem que você não deu glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Nem a zona de Gaza se compara à violência que acontece dentro dos lares. Quais lares, irmão Renato? Os nossos lares. Eu estou livre disso aí. Que bom que você está livre. Mas um monte de gente não está. Se as crianças pudessem falar. Se as mulheres fossem livres para abrir a boca. Se os homens contassem toda a verdade. Nosso paganismo ia ser descoberto, flagrado, e nós morreríamos de vergonha. Então o silêncio é uma espécie de atestado de conformação. A gente se silencia. A gente não é capaz nem de contar alguns segredos para os melhores amigos. Vamos levar para o túmulo. Porque entendemos que é o melhor caminho. É o silêncio absoluto, sepulcral. Pessoas que não suportam mais, mas vão morrer assim, porque não encontram força. Está muito pesado o clima, gente? Mais ou menos, né? Está sério, mas é sério. Eu me lembro, eu vou já dar uma quebrada aqui. Eu vou entrar agora no título propriamente dito. Eu assisti ao filme O Feitiço de Áquila. Um bispo muito perigoso. Ele amou uma princesa que era apaixonada por um guerreiro. Lembram? Então, esse bispo amaldiçoou o relacionamento. Cuidado com a maldição dos bispos, viu? Se pegar da zebra, viu, gente? Aquele bispo amava aquela jovem princesa e não podia suportá-la feliz ao lado daquele guerreiro. Então, ele a amaldiçoou e amaldiçoou o guerreiro. O guerreiro, ele se tornou um animal noturno, era
um lobo noturno, que à noite ele se transformava num lobo, e durante o dia ele era um guerreiro. E a linda princesa, à noite ela era uma princesa, e de dia ela era uma águia. Esse conflito entre aquilo que era animal nela e aquilo que era animal nele, viviam numa relação que nunca podiam se encontrar. A natureza humana não combinava, porque à noite um era lobo e a outra era princesa. Quando o dia ia raiando, a princesa virava águia e o guerreiro virava lobo, e eles nunca se encontravam. E aí a coisa vai se mover, e essa coisa do lobo e da águia é uma espécie de arquétipo da natureza humana, onde há um pouco de selvagem em nós, um pouco de águia aqui, um pouco de lobo ali. Então nós vamos usar isso aqui como uma metáfora para entender esta relação das naturezas que não se combinavam, porque na expectativa do guerreiro, ele queria, porque queria se encontrar com a águia, e a águia nunca permitia que isso acontecesse por causa da natureza. Então as transformações, um dia o nosso querido bispo da história, ele toma uma decisão, ele morre, e na sua morte eles ficam livres do feitiço e se tornam felizes para sempre. Aí eu estava lendo um livro do notável Rubem Alves. Vocês conhecem Rubem Alves? E eu não quis correr o risco de me equivocar, então eu tirei um fragmentozinho, é pequenininho, mas eu quero usar as palavras de Rubem Alves para que ela é tão clara que eu temo colocar meu dedo e estragar tudo. Então eu vou ler o trechozinho. Se eu, dizia Rubem Alves, se eu, por um feitiço, destruir o selvagem que há em você e o selvagem que há nela, assim, porque a proposta de Rubem Alves é fazer uma releitura desse fim. Presta atenção. Rubem Alves propõe não esse final feliz, ele propõe uma releitura. Ele disse, digamos que o príncipe, o guerreiro se encontrasse com Merlin, e Merlin fizesse uma proposta para ele. E aí, seu guerreiro, o que o senhor deseja? Não, eu quero virar um príncipe, eu quero que ela vire a princesa, a gente quer acabar com o feitiço do príncipe. E ele diz então que no fim proposto por ele, presta atenção nisso, que isso aqui é genial, essa história ia ser um pouco diferente. Aí a história é assim, 3 pontinhos, começando com reticências. Se eu, por um feitiço, dizia Merlin para ele, destruir o selvagem que há em você e o selvagem que há nela, não mais haverá mistérios dentro dos seus olhos. Vocês se transformarão em animais domésticos, um cão que abana o rabo para ganhar um osso e uma pata que rebola sem poder voar. Domesticados, vocês se tornarão em seres banais. Você não terá histórias das matas escuras para lhes contar, ou para lhe contar. Nem ela terá a história do voo pelos picos gelados das montanhas para lhe contar. E o seu amor se transformará num tédio interminável. Não entendeu? Na leitura de Rubem Alves, a grande beleza é você ser você e não domesticar
o outro para que o outro seja o objeto da sua domesticação. Esse ser lindo e livre que nós somos, e Jesus é aquele que nos fez absolutamente livres, sem a interferência da manipulação dos seres humanos, com a presença de Jesus dentro de você, e eu espero que a presença de Jesus esteja perene dentro de você. Você consegue entender que você é cheio do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita dentro de você? Essa criatura linda que você se tornou, tem tantas experiências em Deus. Você é bonito porque você é livre em Deus. Aprisionar você dentro do capricho de um ser humano recalcado é uma malvadeza. Ser carcereiro da sua individualidade é uma tragédia. Colocar você debaixo da tutela de um adoecido emocional será uma tragédia. Uma tragédia. Alguns de nós carregam histórias de tragédia na pele. Outros carregam tatuado na alma, aquela marca indelével de gente doente, que andou do nosso lado, e que ao invés de contribuir, fazer da gente gente melhor, adoeceu a vida da gente. Jacó vai levando uma carga que ele não nasceu para carregar, uma história que não é sua, se arrastando pelo meio do caminho, trapaceando aqui, trapaceando lá, enganando o pai, enganando o irmão, criando conflitos éticos dentro de casa dos mais bárbaros. Ele tem que fugir, vai para uma outra terra, acaba tendo que enganar os outros também. Mas chega uma hora que a gente cansa. Alô? Chega uma hora que a gente cansa. Tomara que essa hora chegue, e chegue logo, para você não ter que ser servil dos caprichos de algum manipulador ou de alguma manipuladora que fazem de você esse cão que abana o rabo e se apossa de um osso, domesticado pela sofisticada argumentação, pela tentativa de sensibilização das emoções. Jacó está tão por aqui, porque ele ganha dinheiro, mas não consegue prosperar, sua alma não prospera, ele enriquece monetariamente, mas sua alma é pobre, é um homem triste, não tem brilho no seu olhar, não tem essa pujança selvagem que há dentro de cada um de nós. Ele foi domesticado, é um Jacozinho. Sabe o que é perseguidor de calcanhar? É o apelido que deram a ele, porque para seus pais ele só podia ter sucesso se o irmão dele tivesse. Quando eu era menino tinha uma expressão assim na minha terra: sai da aba do meu boné, do meu chapéu. Tem gente que só vai ter sucesso debaixo da aba do chapéu de alguém. Na verdade, o que seus pais disseram, e ele ouviu isso todo dia, porque todo dia alguém dizia: ó Jacó, Jacozinho, ó perseguidor de calcanhar. Ele acreditou nessa desgraça. Pior que contam mentiras para nós, sobre nós, que nós acreditamos. E embora dentro de nós haja um espírito, ou o espírito que está em nós, ele não deixa a gente se conformar, mas a gente vai se acostumando. Jacó está ali no meio daquele conflito da existência, vivendo na pele de alguém que não parece ser ele. Seus sonhos que não deixam dormir revelam essa angústia dele. Voltando, ele diz para suas mulheres, acho que esse era um dos problemas de Jacó, tinha mais de uma mulher. Pelo menos duas eu me lembro. Bom, ainda era bom que ele só tinha uma sogra, né? Pior que tem homens que têm duas mulheres e duas sogras, três sogras, aí é... Desculpe, que piadinha de mau gosto, né, Alfredo? Pegou mal, ainda foi para a TV aqui, ó. Na edição corta esse pedaço aí.
Jacó conversa com sua família e diz: cara, eu não vou continuar assim desse jeito. Repita comigo: uma decisão. Queridos, escolhas transportam o nosso destino. Uma decisão pode tirar você do bastidor e colocar você no topo da montanha. Uma escolha, uma decisão. E Jacó vai tomar essa difícil decisão, mas ele sabe que ele precisa interromper aquilo que aconteceu dentro dele. Aí ele vai ter uma ideia: vamos voltar. Eu vou voltar. Eu vou reconstruir a minha história. Vou começar tudo de novo. Eu vou voltar à casa do meu pai. Vou quebrar o gelo. Eu vou me aproximar do meu irmão Esaú, meu maior inimigo, meu maior adversário. Eu vou fazer o caminho de volta. E Jacó está decidido. E na volta com seu rebanho, sua família, seus funcionários, eles vão parar num lugar chamado Jaboque. Jaboque. Eu não posso deixar de falar de Jaboque se eu não voltar a pensar com você que Jaboque e Jacob é um anagrama. É uma relação um tanto misteriosa. Leia Jacob, agora leia Jaboque. É um lugar de revés, é um lugar de inverso. Na verdade, o que vai acontecer é que Jacob vai entrar dentro do Jaboque e vai reverter, vai inverter essa história. A decisão de permanecer no Jaboque é dele. E ele diz: eu vou ficar aqui dentro deste lugar até que Deus me abençoe. Jacó não estava pensando em dinheiro, ele era rico. Ele estava pensando em mudança. Nem todos os nossos problemas é dinheiro. Ou a maior parte dele não é dinheiro. É essa bipolaridade na nossa identidade. Esse desajuste interno. Eu estou ali, ganho dinheiro, mas sou infeliz, porque eu não sou eu. Entende? Jacó entra dentro do Jaboque, nesse lugar de mudança, e diz que enquanto Jacob está dentro do Jaboque, aparece-lhe um personagem. Um homem aparece dentro do Jaboque. E ele vai ser o protagonista. E Jacob está pensando: Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Ele vai produzir a minha mudança. Deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém quer mudar de verdade, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, você precisa se encontrar com você mesmo. Segundo, você precisa se encontrar com Deus. Muitas pessoas se encontram com Deus e se tornam religiosas, porque nunca se encontram com si mesmas. Vivem uma fuga constante. Caçadores de si mesmos, mas nunca se encontram. Tem medo de saber quem são, de assumir sua verdadeira identidade. Tem medo de declarar quem são. Tem medo da censura dos outros. Tem medo da censura da família. Tem medo da censura da igreja. Tem medo da censura da justiça. Tem medo. Se encontra com Deus, mas nunca se encontram consigo mesmo. Acho que você deve conhecer gente assim, que se tornou religiosa, mas continua a mesma essência. Só são religiosas. Mas não há mudança. Se você não se encontrar com você mesmo, não haverá mudança. Vai ficar faltando um naco na sua vida, uma lasca, um pedaço. Jacó quer serviço completo na vida dele. Ele vai se encontrar com ele. Dizem os rabinos ortodoxos que aquele homem que a gente chama de anjo, não há nenhum problema da gente chamar, se bem que o texto bíblico não chama de anjo, é um homem, mas digamos que fosse um anjo.
Para os rabinos ortodoxos, aquele homem era a representação de todo o antagonismo de Jacó. Jacó se encontrou ali, bem diante dele, com toda a mentira que ele contou, com toda a arrogância que ele promoveu, com toda a falta de ética que ele quebrou, com toda a integridade que ele não teve. Ele tem um encontro com o diverso. Ele se viu na projeção daquele homem, e aquele homem tinha poderes divinos, por isso é que dizem que era um anjo, poderes divinos para transformar o destino. Aquele homem, na virada da noite, quando ia chegando o dia, Jacó diz: eu não vou te largar, enquanto tu não me abençoares. Aí aquele homem vai protagonizar uma nova história, vai quebrar o cárcere, vai romper com as cadeias, e vai tirar de dentro desse encarceramento um príncipe. Ele coloca sua mão sobre o perseguidor de calcanhar e diz: doravante, daqui por diante, tu serás Israel. Israel. Lembra de onde nós partimos? Isaías capítulo 8. Lancei uma palavra a Jacó, mas ela só caiu em Israel. É que há uma natureza prevalecente que não é forte o bastante para recepcionar aquilo que Deus fez na nossa vida. E só com a mudança, só com a transformação dessa natureza que foi domesticada, a remoção dela na nossa vida, é que esse príncipe que está oculto pela domesticação, pelo encarceramento, esse príncipe precisa vir para fora. E aí o anjo coloca a mão sobre Jacó e diz: doravante serás Israel. Escuta, eu já tenho, toda vez que eu prego, pelo menos uma vez por ano eu toco nesse assunto do Jacó. Jacó é um dos personagens, porque Jacó fala muito de mim, fala muito da minha natureza, que foi aprisionada pelo engano, pelo recalque, pela dor, pelo medo, pela rejeição, e eu tive que me esconder de mim mesmo, ocultar quem de verdade eu era, viver esse fantasma durante anos da minha vida. Quando aquele homem renomeia Jacó e vai chamá-lo de Israel, ele não está só mudando o nome, está mudando o seu destino, mudando sua vida, sua história, está ressignificando a sua própria vida. A palavra Israel, ela é composta de duas palavras, Isra e El. Toda palavra em hebraico cujo sufixo é El, é Deus. Daniel, Joel, Rafael. Esse sufixo El é Deus. E Isra é uma palavra com muitos sentidos e muitos significados. Eu vou citar alguns para você. Por exemplo, a palavra Isra quer dizer retificador. Aquele homem está dizendo: a partir de hoje você será um retificador, um cara que vai corrigir o que está errado. E a primeira coisa é voltar para corrigir a tua relação com teu irmão. O segundo conceito é príncipe. Era deixar de ser um perseguidor de calcanhar para se tornar um príncipe. Ou seja, você deixa de ser o coadjuvante da sua própria história para se tornar o protagonista, o príncipe da tua própria história. A palavra Isra quer dizer entusiasmo. Entusiasmo. E assim, eu também não posso usar a palavra entusiasmo se eu não for ao conceito de entusiasmo, porque a palavra não pode ficar solta. A palavra entusiasmo, ela é composta de 3 palavras: en, theos,
asmos. Entusiasmo. Por exemplo, já viu uma pessoa entusiasmada? Por exemplo, quando ela se sente alegre, receptiva, que a palavra rompe o coração dela, ela diz assim: glória a Deus. Está entusiasmadíssima, né? Feliz? Totalmente feliz. Como que fica o entusiasmado? Ele está disposto a fazer pirueta. Ele recebe uma notícia e ele olha: eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, é tempestade, vou procurar Acabe porque a tempestade vai cair. O entusiasmado, ele pega as notícias, ele introjeta as notícias, ele gera fé, porque ele é entusiasmado. Enteosasmos. O prefixo em é o mesmo da introjeção, para dentro. Theos, a palavra não é desconhecida, né? O que quer dizer theos? Uau! Estão falando grego, inclusive? Theos, Deus. E asmos? Não é asno. Isso é asno. Asmo é sopro. Asmo é sopro. Enteosasmos é possuído pelo sopro de Deus. Vem cá, Jacó. A partir de hoje, teu nome será Enteosasmos. A partir de hoje, você vai protagonizar uma nova história. E aí, vem Jacó, saído do Jabal, ou do Jaboque, né? Essa, para mim, é a experiência mais extraordinária de um homem que cresceu, que saiu do armário chamado Jacó. O armário abriu, ele saiu de lá de dentro. Livrinho. Aí ele vem de volta. Vocês se lembram da história, mais ou menos? Eu vou narrá-la para a gente ganhar tempo. Lá vem Jacó, andando na direção de seu irmão, Esaú, que era o seu pior inimigo. Pensa num homem que vem com 300 homens, se não me falha a memória, para matar Jacó. Lembram que ele quebra uma ética lá na sua casa, ele esfacela a vida de Esaú. Será Zé Pinto o que aconteceu na vida dele. Estraçalhou com a vida financeira dele, com as expectativas que ele tinha, acabou com ele. Esaú está enfurecido: eu vou matar esse desgraçado. Sei que ele está voltando, recebi notícia. Notícia corre mais rápido do que nossas pernas, não é não? Ele vem como uma máquina mortífera. Vamos lá que sejam 300 homens, não me lembro agora, mas eu acho que eram 300 homens. Quando Jacó de longe avista seu irmão, lá vem ele, era o seu pior pesadelo, era Esaú, seu maior inimigo. Sabe, gente, o maior desafio do Evangelho não é curar enfermo, porque esse desafio é dele. Usa a nossa fé para isso, mas quem cura é ele. Contei para vocês daquela velhinha cega, que eu coloquei minhas mãos sobre ela, 2 escamas caíram, ela passou a ver. Não fiz esforço nenhum. Na verdade, a fé foi dela. Tem mérito nenhum nisso. Aquela senhora corcunda, eu e Clarice diante dela. E ela diz, eu falei: o que a senhora quer que eu ore? Me aponta para uma corcunda. Eu disse: sim, minha irmã, o que a senhora quer? Que soma. Não, ela não podia contar comigo, ela tinha que contar com ela. Eu disse: seja segundo sua fé. E ao colocar a mão sobre a cabeça daquela mulher, aquela corcunda sumiu. Já contei para vocês, estou aqui só repetindo coisas.
O maior desafio do Evangelho não é expulsar demônios. É verdade, eles não andam frequentando aqui na igreja mesmo. Eu tenho mais o que fazer. Mas houve um momento da minha vida que, se eles não vinham, eu ia atrás. Sim, porque aquilo dava uma sensação de, entendeu? De coisa importante, né? Eu expulsei demônio. Me chamaram para expulsar demônio numa casa. Daí eu fui chegando, abriram a porta e disseram: o demônio foi embora. Eu disse: esse cara que vem aí não dá para mim não. E saiu antes da hora. Eles são assim, são covardes, né? O maior desafio do Evangelho é transformar inimigos em amigos. E isso só será possível se você for cheio da presença de Deus dentro de você. É o que vai acontecer ali. Quando Jacó olha para o seu irmão e lá vem o seu pior inimigo, seu pior pesadelo, ele olha para aquele homem e bem assim diz a Escritura. A Torá registra isso como um episódio relicário. Jacó para e diz: eu vi a face de Adonai. Acho que eles não entenderam o que eu falei. Jacó, olha, agora Israel, olha para o seu pior pesadelo, seu pior inimigo, que vem com 300 homens para acabar com a vida dele. 400 homens, obrigado. 400 homens. Ele olha e diz: eu vi Deus no rosto do meu irmão. Jacó não podia ver. Jacó via o endemoniado, Jacó via o diabo, Jacó via... Mas Israel não. Israel olha para o seu maior inimigo e diz: eu vi a face de Adonai, está nele, Adonai está ali na vida do meu irmão. Esse foi um homem que passou pelo processo da transformação do Jaboque. Esse foi um homem que levou Deus a sério, que nasceu de novo na experiência do Novo Testamento, nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, que cresceu, que não virou recalcado, porque decidiu abrir mão daquele Jacó fedorento e se tornou Israel. Assumiu de verdade o príncipe que ele era. Querido, não tenha medo do que Deus preparou para o teu futuro. Deus preparou uma história linda, de pleno sucesso. Deixa essa lasqueira de uma vida caída, fragmentada, achatada, oprimida, uma vida cheia de rancor, cheia de ódio. Assuma a vida linda que Deus escreveu a teu respeito. Cada dia da tua vida foi escrita e determinada por Deus quando nenhum desse dia ainda havia. Foi Deus que escreveu a tua história. Você é uma mulher de sucesso. Podem dizer que não, mas é. Deus não cria fracassados. Ele tira o homem do fracasso, enche esse homem ex-fracassado do Espírito Santo e você se torna um sucesso para Deus. Deixa ninguém manipular você. Não deixa ninguém ditar as regras pelas quais você deve andar. No máximo da experiência cristã, Jesus entrou dentro de você. Jeremias diz: eu vou imprimir a minha lei dentro de vocês. Vou colocar. Você não vive pelas regras, você vive por uma escritura que está impressa no teu coração. Se você quiser me entender mal, isso vai passar pelas raias da heresia, né? Mas eu espero que você não seja maldoso.
que você esteja me ouvindo com santo ouvido, que você me escute com pureza, como puro está meu espírito essa noite, cuja intenção é fazer com que você renasça em Deus, que você levante a sua cabeça e não deixe as regras dos homens, sejam eles quais forem, impedirem que você seja você mesmo. Em nome de Jesus, o nosso dono, o nosso amo, aquele a quem rendemos o nosso coração, deixa Jacó ir embora. Você é Israel. Deixa Jacó ir embora. Mentiram para você. Você não é uma perseguidora de calcanhar. Você não é um perseguidor de calcanhar. Você não é um criado mudo da sua história. Você é o protagonista. Ainda tem muita coisa linda para acontecer na sua história. Vá tratando de arregaçar sua manga, porque o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é esplêndido. Você nasceu com a vocação de ser filho do êxito. Acho que eles não ouviram, eu vou falar para você de novo aqui. Você nasceu em Cristo Jesus com a vocação de ser filho do êxito. Acho que eles melhoraram aqui, vocês estão para baixo aqui, viu? Você está entendendo a dimensão disso? Você pode estar vivendo o seu pior momento hoje, mas eu estou dizendo para você, eu vou aqui representar aquele homem dentro do Jaboque. Eu vim aqui dizer para você que você é um entusiasmo para Deus. Que o sopro divino entrou dentro de você. Reaja. Não reaja nessa carne fracassada de Jacó. Reaja como Israel, um homem que colocou colírio nos seus olhos, a ponto de enxergar o sucesso no meio da sua pior adversidade. É a grandeza do teu espírito, a grandeza que Deus produziu dentro de você. Você se tornou uma obra de arte. Deus esculpiu cada detalhe da tua história com buril, com martelo, fazendo de você uma obra de arte. Viva a obra de arte que você é. Você será sempre um sucesso quando você for você, mas viverá um fracasso quando tentar ser como Jacó. Deixe os apelidos, os estigmas e os rótulos e vai viver seu sucesso. Dá trabalho, porque ter sucesso dá trabalho, viu, gente? Sucesso só aparece na frente de trabalho no dicionário, mas na prática sucesso dá muito trabalho. Mas você não foge de trabalho, não é não? Então arregaça sua manga e vai procurar a sua zona de prosperidade. Se eu chegar lá e tiver gigante, você não se lembra. Gigante é sinal que você acabou de chegar na terra da sua promessa. Cheguei, tem gigante. É sinal de que eu estou na terra da minha promessa. Você não tem mais medo de gigante, não tem mais medo de dificuldade, não tem mais medo de coisa nenhuma, porque aquele que entrou dentro de você lançou fora todo medo. Você agora ganhou sentido na sua vida. Amém? Bom demais estar com você hoje. A escolha de cultuar a Deus sempre será sua, como diz a mocinha da aeronave, né? Sempre será sua. Obrigado por ter escolhido cultuar a Deus conosco essa noite. Foi tão bom para mim poder ver você aqui. Pastor lindo, estou te vendo escondido aí atrás, né? Bom ver você. Bom ver meus amigos essa noite.
Que Deus te encha de coragem para uma semana bem-sucedida. Quem está dentro de você é mais poderoso do que qualquer adversidade que se levantar no curso da tua semana, viu? Você sempre será maior do que os problemas que você enfrentar. Lembre-se disso. E seja um vencedor. Você foi comprado para isso. Amém? Para estabelecer a vitória de Cristo. Muito bem, gente, chegamos ao fim do nosso encontro dessa noite. Minha saudação a todos que nos acompanharam pela Rádio 92.3, pela Rádio Cultura de Pinheiro, também os que estão na cidade de Fortaleza. Hoje, Fortaleza é uma cidade que está nos abrigando pela transmissão também dos nossos cultos, e a todos vocês espalhados pelo mundo afora. Shalom e até mais.